Mas vamos olhar, de repente eu posso estar errado, né? Então, voltando lá no flop, a gente primeiro que vamos ver qual a size que a gente tem de CBET. Então, ele vai utilizar com uma maior frequência ali a size de 25% de CBET flop. Betando, a reação do Big vai ter que ser essa. Tipo, ele não tem tantos folds e isso é provável na aula de Triple Barrel, né? Tipo, ele não tem um pouco dos folds naturais ali só. Tipo, o restante ele continua te dando call, né? Então, por isso que eu vou optar muito mais em mostrar a linha do check call. Uma vez que Sim. você betou, ele deu call, você já começou a transformar sua mão de valor em blefe ali, e provavelmente, vamos ver o que que ele vai falar agora, né? Então, quando a gente chega nessa situação de betar flop e ele dá call, bateu o flop, bateu o turn 8, perceba que quase nem tem mais continuação de blefe com o rei 10 suíte, que é o maior leak que não só você, deve ter outros aí cometendo. Né? Perceba o quanto que ele está dando de check agora no SB. Por quê? Porque se você continua betando, tipo, você continua, obviamente, blefando a sua mão e não fazendo tantas mãos foldarem. Né? Agora ele está fazendo uma outra bet lá com um pouco de frequência de bet, tipo 20%, com uma size menor ainda. Sabe? Tipo, por quê? Porque o GTO está tentando não transformar em blefe a mão. É isso que ele está tentando fazer. Entendeu? Ah, Mas mas vamos dizer que você falou que mandava uma bomba agora. Né? eu Tipo, faria os 50 força, 66 força do turn. tipo, vamos colocar 75. Bomba é 75. Tipo, vamos ver aqui agora qual que é a situação. Tipo, ele vai continuar tendo alguns folds, mas ele está dando muito call ainda, né? Tipo, óbvio que para ter uma assertividade completa disso daqui, como que o field reage, o field de micro, a gente teria que ter um estudo de MDA junto, não tem. Eu acho que, tipo, a dama ele voltaria. O 3 com certeza, ele não voltaria, ele ia só pagar, tipo, fazer trap ali. Mas a dama, ele provavelmente voltaria. E os backdoor, de repente, com flush, com as, com rei, ele voltaria também. Tá, mas aí o que eu quero entender de você é o seguinte, você mandou, você bet flop por valor Uhum. ou por blefe? Por valor, eu represento a dama, eu represento. Não, não, A dama tá não. muito O seu bom. pensamento tá errado, man. Olha só, vamos lá, presta bastante atenção. Tô prestando. Eu não quero saber o que você está representando para ele. Eu Uhum. quero saber se você está jogando a sua mão de valor por valor ou por blefe para esse bet flop. Não, por valor ainda. O rei Por 10 valor? tem muita coisa para fazer jogo ainda. Tá bom, beleza. Por valor, não. Mas, de novo, vamos voltar ao raciocínio que é bom para todo mundo entender isso aí também. Quando a gente vai betar uma mão por valor, você tem que estar mirando extrair de mãos piores. Isso é Uhum. value e bet. Então, quando eu te pergunto, você está value betando flop? Você me responde, sim, estou value betando flop. De quais mãos piores que você tira valor? Dos backdoor flush, dos 4 e 5 da vida, dos. Acho que não deu muita mais coisa, né? Olha bem para esse. Dos O as quadro, high, o dos quadro as está na high, sua que, frente. O quadro está na os, sua frente. Tipo, o range está na sua frente. Tá uhum. fácil para você responder isso daí. Não tá difícil. Presta muita atenção nesse range. Quando você se beta flop, você não está se betando mais valor. Né? Tipo, eu pelo menos enxergo dessa maneira. Porque os combos com o rei pior, ele tá dando fold. Então, ou seja, você tá fazendo só foldar a mão pior. Você não tá fazendo foldar um mais high,
que seria, tipo, você até faz foldar um ice high, aqui com uma frequência, tem tipo um ice 2 horas, você faz foldar. Não, mas no flop ele Se não ele larga, eu não acho. tiver, se ele não tiver o ice copas, né? Claro. Que aqui, Ah, esse fiozinho aqui verde aqui, provavelmente seja o ice copas. Aqui, ó. Ó. Uma frequência de call com ice copas. Alguma frequência de call com ice copas. Então, você não estava, entenda, isso que você está fazendo no flop não é validar. Porque quando você valideta, você só faz mãos melhores que a sua continuar. Você não tira mãos melhores que a sua do jogo. Que é isso que eu preciso que a maioria aqui entenda, porque esse é o maior leak da galera que está iniciando profissionalmente no poker. É ficar transformando mãos de valor em blefe. Como que você para de errar com isso? Quando você for se betar, você tem que parar e analisar. Eu vou se betar por blefe ou eu vou se betar por valor? Ah, eu vou se betar por valor? Eu vou se betar por valor. Mas de quais mãos piores que eu vou tirar valor? Que ele vai continuar com mãos piores. Aí você estava libertando. Uhum. Quando você está dando uma cebete, pensando que é valor, mas você não faz nenhuma mão melhor do que a sua foldar, aliás, eu até atrapalhei aqui o raciocínio. Quando você está sebetando valor, é isso mesmo. Mas é isso você mesmo. só faz mãos melhores que a sua continuar, você não faz as mãos melhores que a sua foldar, você está transformando em blefe. Esse o leak, esse leak é muito pesado. Isso precisa ser corrigido. O pensamento precisa ser corrigido. Porque você e outros, precisa começar a entender o porquê está betando uma mão, porquê está se betando uma mão. Entender, é valor? É valor. Eu vou betar isso daqui, ó, vou betar esse top pair, porque ele me paga com o second pair. Ah, eu vou se betar aqui essa trinca, porque ele me paga com duas pontas, ele me paga com flush draw, ele me paga com dois pares. Aí eu estou validando. Quando eu sebeto, por exemplo, uma trinca, saiu um pouco do contexto da aula, mas não tem jeito, a gente tem que parar para explicar isso, não tem muito o que fazer. Quando eu sebeto, por exemplo, eu trinco esse 3, eu fiz raise e flop com um rei 3, trinquei esse 3, e eu vou sebetar ele, vou sebetar meu rei 3. Eu posso sebetar? Provavelmente sim. Por quê? Porque ele não vai foldar a Israel. Ele não vai foldar a dama, ele não vai foldar flush draw, ele não vai foldar um monte de coisa estando na blind war. Aí eu estou validando, porque eu tiro o valor de muita mão pior. Ponto. Simples. Entendi o raciocínio. Agora, por que eu vou sebetar com uma... Você falou, eu sebeto o flop e mando bomba turn. Aí ferrou. O bomba turn ferrou. É porque, tipo, o 8 não muda muita coisa no board. Eu acho que eu faço ele largar com. Isso! Isso! Aí pega lá a aulinha de second battle. E a aulinha de second battle vai mostrar para você que quando você sebeta flop e bate uma carta que não muda quase nada no board, e você vai continuar blefando sua mão se você não fez ele foldar flop? Fica ruim tomar esse segundo call, né? Fica ruim demais. Né? Entendeu? Tipo, não existe. Tipo, pega a linha de second battle e revê. Tipo, eu não fiz ele foldar flop. Bateu uma carta que não muda, não é boa. Para que eu vou dar a segunda? Se não Mas mudou é que nada. tipo, eu acho que se eu não estou disposto a dar a segunda, eu não dou nem a primeira, porque é difícil, tipo, tem muita Pronto, coisa não que é me isso, segue nesse não é flop. isso que o GTO está mostrando, que é mais check flop do que bet? É, sim, tipo, se eu não estou disposto a dar a segunda, eu acho que eu nem dou a primeira, eu checo, então. Saca? Mas também, de novo, corrigindo você, o pensamento também não pode ser esse. Também não pode ser esse. Por quê? Você vai dar outra com qualquer carta que bater?
Não, eu tô, nesse caso específico, 8. Tipo, tem coisa lá que bate que fica ruim de dar a segunda mesmo, Mas né? você está Só que, percebendo que tipo, quando você esse, faz aqui, ó, você faz aqui só que o esse bet, 8, só que, tipo, quando bate esse 8, aí eu acho que eu começo a fazer ele foldar os flush draw, o as high, não as duas faz, man, pontas. não faz. Você não faz ele foldar flush draw nunca. Na Blind War, você não faz ele foldar nunca. E olha quando você falou que faz a bet de 50%, olha como piora o cenário. Porque agora ele está foldando mãos que você já está ganhando, por exemplo, como rei 4. Tá? Não está ganhando porque está dobrado, está Sim, splitando por enquanto. aí pá. Mas olha o que você está fazendo foldar. Eu quero saber de mãos melhores que a sua que você vai fazer foldar aqui. Porque você está ganhando do 7-4, do 6-4, do 5-4, que são folds Sim, naturais. Você está ganhando dessas mãos. sim. Você não está fazendo. Olha só que está te dando qual com as 8, está te dando qual com as 9, está te dando qual com as 10, está te dando qual com as valete, está te dando qual com quase todos os ases. Então, você faria foldar uma frequência, talvez, de ás. Né? Um pouquinho mais aqui de frequência de fold, com os ases off, um pouquinho de frequência de fold com as duas. Essas mãos que são melhores do que a sua, você faria foldar só essas. O restante são mãos que você já está ganhando, você não precisa fazer foldar. Mas aí, tipo, não entra de aquela história de, tipo, a gente negar a equidade do cara e, tipo, para ele não ver mais uma, tipo, de graça, barato, tentar resolver no turn. Eu acredito que esse seja o maior bloqueio que você tem para corrigir o seu leak. Esse leak. Não querer deixar o cara ver a próxima street. Geralmente, tipo, eu quero resolver a parada, eu quero puxar o pote. Isso. E eu tentaria puxar no turn, eu acho. Se eu, E isso tipo, está sabendo o jeito que eu fazendo, e é jogo. isso que está fazendo você cometer esse leak grave, de transformar mãos de valor em leve. Por que eu não posso deixar esse cara aqui ver o river? Deixa ele ver o river. Tipo, beleza. Vai ter um monte de carta ruim para ele, river aí que eu vou poder dar call de rei high. E vai ter um monte de carta que eu vou dar check, vou dar check call turn, por exemplo, igual mostrou o GTO que era fazer, e vou dar check call de river. E vou dar check call river. E ponto. Simples. Dessa forma você corrige esse leak. Tira esse pensamento de agora eu preciso mandar aqui uma bomba porque eu quero tirar esse cara da mão, quero resolver agora, quero parar essa mão aqui. Cara, tira. Por quê? Aí eu faço isso direto. E não só você, outros também, mas para com isso por quê? Porque coloca no seu pensamento o seguinte, você está transformando muita mão de valor em blefe. E quanto maior a size você faz, mais forte o range de continuação. Então, muda um pouco essa linha de pensamento. Reflete sobre tudo isso. Pega essa aula, junta com a aula de second barrel, junta com a aula de triple barrel, tipo, e vai rever os conceitos do que é jogar uma mão por valor, o que é jogar uma mão por blefe. E muitas Acaba mãos perdendo. você vai jogar passivamente, sim, por valor. Muitas. Você não tem que querer tirar o cara do pote a qualquer custo. Acaba perdendo o controle do pote, né, cara? Que é uma das coisas fundamentais também no jogo, né? Você Também. controlar. Vamos para o próximo spot aqui, senão não vai dar tempo da gente finalizar essa aula, e a gente parou muito para falar disso, mas eu só parei porque eu acreditava ser bastante importante. Tá? Para uns já está bem sólido isso daí, para outros nem tanto, mas eu acredito que a grande maioria aqui precisava começar a entender isso daí, que é o leak mais grave que existe no jogo de recreativos, no jogo de cara que está começando a ser profissional agora. Tipo, é o primeiro leak a se corrigir. Parar de transformar a mão de valor no blefe. Joga por blefe quando tem que jogar por blefe. Vamos pro próximo spot. Esse spot, eu vou pegar ele aqui. Então, um spot com Ice 9 off. Também
um blind war, stack efetivo 35 blinds, a gente vai utilizar ali também a tabelinha do mais próximo de 40 para ficar mais fácil. A gente pode até comparar as duas aqui. Deixa eu pegar aqui. Blind War, se fosse 30 blinds, o Wise 9 off, ele tá dando, se fosse 30 blinds, que não tem a tabela um 35. 30 blinds, ele tá dando bastante limp shoulder. 100% de limp shoulder. Já nos 40 blinds, ele tá dando a raise call, né? 3.2. A maior frequência dele, tem um fiozinho ali de limp, mas a maior frequência dele é de raise e call na tribet ainda. Call na tribet size, né? Ela fez ali até 8 blinds, tem que dar call. Então, tá correto aqui. Vem as perguntas, né? Iguais. Vamos se betar no flop 8, 8, 10. Também flop dobrado eu peguei. São os flops mais difíceis de tomar decisão, de se betar ou não. E eu tenho praticamente... Eu rodei essa mão ontem. Aí vai ficar meio que injusto eu falar, né? Mas vou deixar vocês aí pensarem um pouco. Pensem em tudo que vocês podem pensar nesse spot. Olha para essa mão. Ase 9 off. Bate o flop 8, 8 e 10. Fator muito importante nesse spot. A gente tem o 9. Vou dar essa dica para vocês. A gente tem o 9. O que isso muda? Eu deveria ter se betado flop? Eu deveria ter dado Não. check? Deveria ter Check. dado... E o que muda o teu 9 nesse spot? O 9 é um blocker, né? Sequência lá. Agora tem duas pontas, né? Backdoor. Gente, não Backdoor tem. pra... backdoor pra Tá sequência. bloqueando as sequências do cara ali. O mais importante é vocês enxergarem que vocês estão bloqueando combos como valete 9, 8 e 9, 9 e 10, dama 9, 7 e 9. Agora vocês estão bloqueando esses combos. Então, esse 9, eu separei essa mão que é bastante interessante vocês, mesmo que devagar, já começar a pensar um pouco nos combos que vocês estão bloqueando. Eu ter esse 9, ele me ajuda a bloquear o range de continuação dele e me ajuda a transformar minha mão em blefe lá no river boa parte das vezes. Vamos olhar a GTO essa mão. Separei aqui também alguns slides. Já rodei a mão ontem, né? Então, o Wise 9 off ali, ele tá simplesmente se betando. E olha como que muda o contexto de um dama 3-3, onde a gente não tinha ali blockers, e a gente tinha uma mão de valor. E agora a gente tem um Wise 9, e que a gente vai muito mais se betar esse flop do que fazer check. E a size usada aqui também é aquela sizezinha padrão, se tivesse 33%, aqui 30% seria usada, 30% tem a 25%, né? Então, tá bem dividido aqui, size de 12, size de 25, size de 50, size de 75, size de pot, size de overbet, de all-in. Então, a size mais usada seria a de 25%, 30% no caso, ali, que vocês tiverem, a size mais usada. Tem um pouco de check? Tem. Por conta disso, tudo que a gente falou antes de começar a discutir a mão, mas ele vai mais se betar. Eu colocando que o SB fez bet
de 25%, e o BB fez call, e o turn veio um 2 de ouros. O que eu devo fazer agora com o As-9? Eu posso continuar? Olha lá. Agora você tem 50% de check, 51% de check e 49% de bet. E se eu decidir continuar aqui, é claro que eu estou continuando por blefe, não por valor. E o GTO está continuando porque faz mãos, de repente, melhores aí foldar, ou porque ele enxerga que ele ainda está tirando valor de algum draw, né, possivelmente. Mas a gente bloqueando tal, não consigo entender muito bem qual a definição do GTO aqui, por que que ele tomou essa decisão de betar. Fica um tanto... Perceba que são 2 flops com cartas dobradas, mas veja como muda quando a gente tem uma carta ali que encaixa muito no que bloqueia. E eu confesso para vocês que antes de estudar essa mão, eu entenderia essa linha como, eu tenho Ás raio. Eu estou bloqueando ali os combos que eu tiraria valor, como valete 9, sendo 2 pontos, por exemplo. Por que que eu vou continuar? Tipo, então, seria obviamente legal se o GTO também falasse se ele está betando por blefe ou se ele está betando por valor, ele não fala. Só mostra só as ações, né? Mas isso é o que ele faria, tipo, 51% check e mais 9 e 49% de bet. E vamos analisar essa mão também no GTO Wizard. Já copiei a mão. Deixa eu ver aqui se eu copiei a mão. Vamos lá, Wizard. Essa mão, ela já tem GTO, ela tem solução do GTO. Foi para relatório. Bom, então vou voltar aqui às ações, porque essa mão, só para mostrar para vocês como que ela finalizou. E eu percebi que eu estou fazendo isso daqui demais, ó. Lembra que eu falei ontem que eu revi algumas mãos, eu estou fazendo demais? Ele acabou foldando. Mas veja como esse turn aqui ele é bom para mim. E como eu ter esse 9 é importante. Mas eu tenho errado muito em fazer isso. Eu tenho feito muito check flop por valor. Tipo, se ele betasse aqui, provavelmente eu daria call só. Isso pensando em game. E agora eu, tipo, fiz de novo delay de CBET. Acredito que a size esteja errada. Mas o contexto de betar não esteja tão errado aqui. A gente vai olhar isso agora. Então, vamos colocar aqui, eu fiz check flop, ele fez check, turn veio 6, e eu acabei betando ali 50%. Né? Só vou voltar aqui a ação para o BB check turn 6 para ver o que o GTO está fazendo lá. BB check, a SB deveria estar fazendo... Ó. Eu tenho errado muito nisso daqui. Ontem eu percebi isso. Ô, Rafa, Oi. só uma pergunta bem iniciante mesmo, que é o que eu sou de fato. Só agora eu consegui entender o termo ao qual tu está se referindo, que é delay de CBET, né? Delay Que de CBET. É quando eu não é CBEto aquele o flop. CBET meio atrasado, né? Isso, é quando eu sou agressor Perfeito. pré-flop, não CBEto o flop, e aí ele dá check behind flop, a ação vai pro turn, e aí eu beto turn, isso é uma delay de CBET. Perfeito. Eu Só desconhecia o termo.
tranquilo. Só voltando aqui a ação no flop. Quando bate o flop, vou colocar aqui para ver o que eu deveria fazer flop, se eu devo se betar flop. Eu já tinha rodado isso, né? Mostrei lá para vocês que a gente estaria betando muito, né? A gente estaria fazendo muita c-bet flop, né? Utilizando uma size de 1/3 ali, 1/4. Quarto, 1/3. Uma vez que eu não fiz isso, muda as ações, né? Rafa, engraçado que ele se beta até o Wise Duke aí, né? Uhum. Ele está se betando com uma frequência muito grande, inclusive, né? Tipo, vou voltar aqui. Aham. Ó, olha a frequência, quase que não tem check, né? Não tem quase check. Ô, Rafa, mas tipo, esse AIS 9 aí, a gente vai receber por valor. Seria por valor, certo? Então, cara, isso é uma coisa que me pega, assim, você, inclusive, que a pergunta me pega, né? Então, Porque, porque você tá bloqueando, igual você falou. Tem então, um tô 9 aí tá bloqueado. bloqueando muita coisa dele lá para ele pagar. Sim, eu acredito que ele meio que esteja transformando em blefe mesmo, tipo, não vejo muito um value bet aqui, tipo, e aí, tipo, se eu tô bloqueando o range de continuação de mãos piores que a minha, né? Infelizmente o programa não fala isso pra gente, mas eu enxergo como uma c-bet por blefe mesmo. Não enxergo muito c-bet por valor aí, eu não vejo a gente tirando valor de mão. Tem, claro que tem, né? Tem o valete 9 suited, tem o valete, tem o dama 9 que continua, valete 9, 7 9. Tem várias mãos que a gente tá ganhando ainda. Rei high continua, provavelmente. Valete dama continua. Talvez ele esteja até validetando, viu, cara? Certo. Talvez. Talvez. É bastante combo, né? Que continua, né? Tipo, o valete dama a gente não tá bloqueando, o valete rei também continua. Tipo, quando a gente beta, o bebê deveria estar continuando. Olha a quantidade de mãos que ele vai continuar, né? Vai continuar Tem com uns ases menores também. overcards, ele vai continuar com as piores. Então é uma value bet, sim, cara. Tipo, olha só o O tanto Rei que High continua. também, ó, não foldou quase High, nenhum. quase nenhum, É. só que só parte do rei 6 para baixo, off, que tá foldando. Então é uma value bet mesmo. Tipo, eu não CBTei, mas tá claro que deveria ter CBTado, né? E aí, tá claro também que o bebê tem que fazer call com a maior parte dos combos. E aí o turn vem um 2 de ouros, é isso? Deixa eu ver aqui. Ô, Não, Rafa, foi um tipo, 6 de espadas. contra a população, que dificilmente vai conseguir defender todo esse range aí que o GTO defende, não vale a pena você betar baixo com o range inteiro? O GTO fala que tem que se betar ali. Baixo, não. O GTO fala 1/3, um Sim, sim, quarto, inclusive, né? baixinho, É. e ele Tipo, mesmo defende, tipo, ele defende muita coisa, ele defende, tipo, ele não folda backdoor, sabe? não folda. Aí, tipo, Só que contra a olha a população ação, olha a que não tem ação, essa turn. competência. Tipo, depois que Ah, não, a chegou o ação turn. turn já muda tudo, eu acho, já Com é o outro 6, range. né? Bateu o 6. E agora a gente tem ainda ali com a S9 uma frequência bem baixa para betar, continuar betando, para dar o second bet, né? Mas a frequência maior vai ser de check. No turn acho que é check mesmo, tipo check call, talvez. Depois que você... aí a gente vai descobrir agora se seria check Uhum. call, né? Mas vamos dizer que a gente checou, vamos ver o que o bebê tem que fazer. Isso vai vir na próxima aula, na terceira parte, que é jogando do bebê, obviamente, mas a gente vai acabar meio que antecipando aqui um pouco. Então, do bebê, ele deveria estar fazendo agora o float turn com muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? E qual a size utilizada? 50%. 41% dos combos, tem uma parte de check ali, mas a parte de check ele está dando check por valor. Pode reparar isso, que todas as mãos que são blefs, ele tá blefando, né? Tá dando call ali, tá dando check ali com alguns ace high, tá dando bastante bet por valor também, obviamente, com os combos que tem 8, mas ele tá pegando mãos como valete 7 betando 100%, ó.
Dama 7, betando 100%, fazendo float, né? Ó, tipo, vários combos aqui que não acertaram nada, ele tem que fazer o float turn, ó. Ah, isso o Big Blind depois que tu checa turn, né? Isso, depois que você betei flop e dei check turn no 6, que é o que eu deveria fazer. Então, se ele tem que betar 50%, eu vou colocar aqui bet de 50%, para ver como que a gente reagiria com a S9 horas. A gente teria que dar call, ó. É que os caras não vão flutuar tudo aquilo ali, né? Então, exatamente, cara. Tipo, além de não fazer com tudo aquilo ali, mas aí diminuiria, porque daí acho que iria entrar uma parte de fold aqui também na S9, mas pensando no GTO. Aqui a gente tá pensando no GTO, não é exploit, tá? Pensando no GTO, pensando o que o robô faria. Por que ele tá dando check call turn? Porque ele tá vendo que o cara tem que fazer float turn com um Muita monte de frequência. coisa que não acertou nada ali, tipo, e a gente tá ganhando pra esse high. Tipo, tem raise aqui? Tem um pouco. Perceba que tem um pouco. Não, combo de AS9 não tem check raise. Não Rafa, tem. e a É Delícia Bet, a call size mesmo. é gigante, né? Hã? A size do Delícia Bet. Nem Bem sempre. alto, né? Vimos isso no Ou não? spot. Você viu? Você estava desde o início da aula? Não, não, já cheguei já. Tipo, não. Então, no spot passado a gente viu isso. Nem sempre vai ser. A gente tem isso na mente, que a delay de CBET tem que ser grande. Mas a grande questão é quando você está jogando a mão por valor ainda. E aí você vai fazer uma delay de CBET e aí não pode ser grande. Então tem todos esses contextos. Quando você está blefando a mão, geralmente vai ser grande, né? Mas quando você está fazendo uma delay CBET valor, não vai ser grande. E aí para você estar balanceado, que é algo que você não precisa se preocupar no micro, nem sempre a delay CBET vai ser grande. Então, debet, e agora o SB tem que fazer call, e agora não tem mais carta river, né? Porque a mão foi jogada diferente, mas vamos dizer que eu tivesse feito call. E vamos colocar aqui agora uma carta bem interessante. Vamos colocar uma carta como Valete de Ouros. Não, 7 a gente vai fazer a sequência, a gente não vai foldar mesmo. Tipo, eu quero saber o que a gente tem que fazer quando bate o valete. 100% de check. Aí, beleza, fizemos check. Vamos ver o que o Big tem que fazer. Ó, o Big tendo que blefar tudo, ó. Olha o Big tendo que blefar Rolar tudo. tudo quase. O Big, inclusive, tá blefando o Ás-Dama. É isso? O Big tá blefando, inclusive, o Ás-Dama. Com all-in. Ó, tá dando all-in com um monte de combo aqui que não acertou nada, ó. Pega esses combos aqui, ó. Tá dando all-in, ó. Então, se ele fizesse a size que deveria estar fazendo, que é de all-in. Tá? Foi all-in. A gente provavelmente vai ter que foldar. Eu acredito, mas não. Tem até um pouco de call ali. E fica bastante difícil, mas é isso. Tipo, a gente vai ter que foldar mesmo, né? Então, tipo, vai ficar difícil dar esse call aí. Não tem como, né? Por que ele tem uma frequência de call? Vamos ver quem consegue responder essa para mim. Porque a frequência de Porque, blefe ali porque é tá vendo que altíssima, o né? cara tá chovando muita coisa lá. Não, tudo bem, mas a resposta principal do GTO, eu quero saber. Ah, eu acho que a Blocker, né? O 9. Isso, E a Izai. isso. Principalmente por a gente ter a frequência aí de call, porque a gente tem essa blocker aí, cara. Exatamente isso. Pode ver que o restante, tipo, ele tá dando meio que call por valor, né? Tipo, as 10, as valete. Mas eu acho meio exagerada a reação do Big ali. Nossa, Mas agressivo. o GTO, ele é agressivo, né? Ninguém consegue jogar um GTO, né? O GTO, ele é agressivo. E você, quando a gente chegar na aula da Blind War jogando do Big, a gente vai ver que a gente vai poder fazer muito isso. Que difícil, cara. Como que você vai pegar agora esse AS9 aí e vai dar call? Você dá call com esse AS9? Nunca. Nunca. Não dá. Então, significa que se você não dá call com esse AS9 que você deveria
ter uma frequência de call de 47%, não, de 47% não, menos. Você deveria ter uma frequência ainda de call de quase 35%, você folda 100% das vezes. Você imagina o tanto de coisa melhor que a sua mão, você blefando lá, todos aqueles combos que mostram que você deveria estar blefando, né, que são esses combos. Não, check. Olha aqui. É você pegar todos esses combos que não completaram nada e mandar o all-in, né? Porque o cara não vai simplesmente conseguir te dar call com um monte de coisa lá que é melhor do que a sua mão. Né? Várias coisas que é melhor do que a sua mão não vai conseguir dar call. Não entendo por que, por exemplo, que ele está transformando o Ás-Dama em blefe, mas transforma. Ele está transformando em blefe. Mas Às vezes essa dificuldade mesmo do call, né? talvez. Vai ficar muito difícil o call lá do outro lado. Bom, interessante. Eu achei que ficou... Bom, eu rodei muita mão ontem, né? Para chegar nessas conclusões e até corrigir leaks que eu estava cometendo, que o principal que eu consegui encontrar no meu jogo foi uma situação de eu estar fazendo muito check flop e eu estar fazendo muita delay de bet, que é algo que eu estou errando bastante ali. Então, em cima disso que a gente viu nessa aula, eu posso até disponibilizar esse filtro que eu fiz aqui para vocês. Cadê? Posso até disponibilizar esse filtro que eu fiz aqui, eu vou exportar ele e vou colocar lá no chat. Vocês podem colocar esse filtro e analisar algumas mãos de vocês aí. Pega principalmente o que a gente estudou hoje, que é flop com dobra, né? E olha como que vocês estão jogando, se vocês estão se betando sempre o Ás High, o Rei High, se vocês estão tendo check, dá uma olhada por cima, seleciona lá, sei lá, 40 mãos e repassa essas 40 mãos, vai ser interessante. Eu vou colocar lá em Tools, o filtro, cadê esse filtro? Não, esse aqui não, deixa eu pegar aqui o filtro certo. Flop com dobra do SB. Eu lembro do SB, esse export. Área de trabalho, salvar. Beleza, daqui a pouco eu coloco lá. Tá bom? Valeu, galera. É isso daí por hoje, então. Semana que vem Beleza. a gente está aí de Beleza. novo. E semana que vem a gente vai continuar nessa aula ainda de Blind War. Mas aí a gente vai partir para a situação jogando do Big. As Valeu, Rafa. defesas, parte de teoria, e depois a gente vai para a prática também. Tá bom? Daqui a pouco eu coloco Fechou. o filtro lá para vocês Valeu. darem uma olhada. Valeu, Obrigado forte pela aula. abraço a Valeu, todos Rafa. aí, mano. Valeu, forte abraço a GL. todos aí. Valeu, galera. Valeu, valeu. GL pra Valeu, geral. Rafa. Valeu, Gelo, galera.